Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o cientista político Leonardo Rodrigues e o nosso entrevistado do dia é o deputado federal Paulão. Paulão, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Ponte. Queria primeiro cumprimentar vocês, é motivo de muita alegria estar presente, principalmente entrevistado por esses dois jovens, né? Cícero, Mozinho. Queria também dizer que é uma honra bater um papo com esse jovem cientista. É importante essa renovação num momento de tempos sombrios. Verdade, Paulão. Você foi reeleito deputado federal mais uma vez. Uma eleição bem difícil. Na sua opinião, qual o principal fator o levou a ter mais uma vez êxito eleitoral? Veja bem, eu tive êxito eleitoral devido à unidade do partido. A federação contribuiu muito, o PCdoB, o PV, e além disso, a gente tem um fato que em Maceió aqui, acredito que contribuiu. A candidatura do Ronaldo Lessa, que tinha sido deputado federal comigo, passou a ser vice. Você tem, logicamente, um público que votava nele. A Luísa Helena, que também tinha sido candidato a deputada federal, né? Teve uma votação também expressiva e foi candidata no Rio de Janeiro. Eu acredito que teve um processo de um público, principalmente em Maceió. Para você ter ideia, Cícero, eu tive em média quase 18 mil e pulei para quase 29 mil votos aqui em Maceió. Só em Maceió. Eu fui o uma quarto grande mais votação. votado. A outra coisa é que a gente, desde o começo, isso não foi eleição agora de 22, 2018, o Lula preso, uma situação onde o PT estava nas cordas, eu assumi, inclusive o slogan foi eu que criei com o pessoal da comunicação, Federal de Lula, no momento que ele estava preso, né? Isso teve o fato, logicamente, dos opositores, mas ao mesmo tempo houve um reconhecimento da população, de você ter lealdade e gratidão, fazer parte da raiz, da toda a luta do Partido dos Trabalhadores. E esse ano facilitou, né? A gente teve o apoio dos candidatos a nível regional. Eu tive um aumento na segunda cidade mais votada, que é Arapiraca. E no Alto Sertão, devido ao trabalho que eu venho realizando, a gente teve uma votação muito significativa. Estou falando do Alto Sertão. Então foram desafios. Agora, mesmo assim, a gente verifica que ainda teve dificuldade, né? Os últimos momentos do processo da contagem de voto, houve uma disputa com outro candidato. E o fator, para mim, que desestabilizou aqui a eleição, não só aqui, mas no Brasil, foi o orçamento secreto, né? O orçamento secreto, ele foi terrível, né? No sentido... Desequilibrou o jogo democrático. O jogo. Para você ter ideia, dos 9 deputados federais atuais, o único que não recebeu orçamento secreto foi eu. E o Arthur foi meu colega vereador, eu fui deputado estadual com ele, não votei nele, eu votei num candidato que o PT definiu, que foi o Baleia Rossi, do MDB, mas mesmo assim a gente teve companheiros do PT que votaram no Arthur na última eleição. Há um preço a pagar, isso desestabilizou o processo a nível de Alagoas, até porque ele é o presidente da Câmara e ele tem uma relação direta com o relator. O orçamento secreto é em torno, arredondando, 20 bilhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro, né? Por falar em eleição, nessa composição, a nova bancada federal de Alagoas, na sua avaliação, avançamos ou retrocedemos? Mais conservadora, retrocesso. A gente hoje terá parlamentares com perfil muito conservador. Exemplo, a gente perdeu uma deputada que tinha um viés social importante, né? Foi vereadora, experiente, fez um bom trabalho, mas o fenômeno diminuiu a votação, né? Qual é a explicação? Eu, particularmente, tenho que aprofundar sobre isso. Porque os segmentos vulneráveis, isso é um processo histórico, né? Marx já dizia isso, em relação ao Lupen, né? Você, muitas vezes, pensa de forma imediata, de curto prazo, né? E o processo foi doloroso na discussão política. Você também foi candidato, sentiu. E a gente verifica a fragilidade dos órgãos
fiscalizadores em coibir essa prática nociva, principalmente a partir da Polícia Federal. Você quase que não ocorreu ação da Polícia Federal. A Polícia Federal tem que ser repensada, né, no Brasil. Ela tem que ser polícia de Estado, né? Ela não pode ser polícia de plantão no governo atual. Vamos. Paulo, voltando um pouco sobre o pleito desse ano, foi uma experiência exitosa a criação da federação, PT, PCdoB, IPV, a sua avaliação local e nacional? Sim, eu avalio se a gente não tivesse federação, possivelmente o Lula não seria eleito. É importante a gente... A diferença foi muito apertada. Pequena, isso demonstra qual o grau de polarização que a gente está tendo no processo, né? Geralmente a gente tinha um terço do eleitorado, o campo de centro-esquerda, isso ocorreu em 89, 94, 98, 2002. 2002, uma parcela da classe média foi pendular para Lula, né? Ele conseguiu ser reeleito, indicou uma pessoa que até então não era tão conhecida do mundo político, não era filiada ao PT, ela era filiada ao PDT, só foi filiada no ano que o Lula assume, em 2002. Mas a gente percebe que agora tem um movimento que eu discordo de leitura de algumas pessoas da ciência política, da sociologia, quando diz que no Brasil tem o bolsonarismo. Eu discordo dessa tese. Eu acho que o Bolsonaro ainda não tem estatura suficiente para comprovar um movimento que seja a referência do seu nome. Getúlio teve o getulismo. Lula tem um lulismo. No Brasil, que a gente está tendo uma visão conservadora de ultradireita fascista, um movimento fascista. Dependendo do que pode ocorrer no futuro, Bolsonaro pode ser uma carta que não vai funcionar, mas deve surgir uma outra liderança. A sociedade está muito polarizada. Então, na realidade, você tem um movimento fascista e algumas questões basilares que a gente levanta. A votação do Bolsonaro aqui em Maceió lhe surpreendeu, Paulo? Não, porque o Lula nunca tinha ganho em Maceió. Historicamente? Historicamente, 89, 94, 98, 2000, no auge em 2006. Só quem ganhou aqui foi a Dilma no segundo governo, no segundo turno. A gente tem uma capilaridade muito grande no Estado. A gente ganhou em 94 municípios. Perdemos em 8. Não foi diferente na eleição do Haddad. No primeiro turno a gente perdeu em 13 e no segundo só 5 municípios. Então, onde a gente tem o maior número de votos? Alagoas e Nordeste. No Alto Sertão, no semiárido, no Agreste, a zona metropolitana que você tem, a estrutura das usinas, o jogo foi pesado, né? A gente conta num dedo de uma mão quais foram os empresários desse segmento que tiveram a opção de votar no Lula ou ficaram neutros. Você tem uma avaliação própria, Paulo? Por que em Maceió isso ocorre? Conservadorismo, a gente tem... Porque nas outras capitais do Nordeste é diferente, né? Mas veja bem, você tem uma concentração de renda na mão de poucas pessoas, que não é diferente do Brasil, mas é essa cadeia produtiva secular aqui em Alagoas, né? Os usineiros, mesmo perdendo um pouco a força, já teve 35 unidades, hoje é 25, das 25, 10 estão em recuperação judicial, na prática 15. Aí quando você na região metropolitana concentra terra na mão de poucos, né, e o PT logicamente faz a discussão do capital-trabalho, sempre do lado da classe trabalhadora, fazendo defesa do meio ambiente, esse segmento é muito conservador. E o outro é a especulação imobiliária. Então o segmento imobiliário em Alagoas, que ganhou dinheiro, o maior período que ele ganhou dinheiro foi no período de Lula e de Dilma, com Minha Casa Minha Vida. Esse segmento, ele ficou todo contra a gente. Então, o segmento da construção civil, pesado, né, que controla a especulação imobiliária, o segmento do açúcar, né, plantio extensivo na região norte de coco, tudo isso faz com que você tenha a classe média ainda pequena. Alagoas, Maceió, você tem uma classe média pequena, diferente de Sergipe. A moeda aqui, ainda mesmo com turismo, ainda é os derivados da cana-do-açúcar. Sergipe, a moeda é o petróleo. Por isso que Sergipe tem uma classe média mais forte. Por isso que a gente teve uma caminhada onde o Marcelo Deda foi prefeito, governador 2 vezes, a gente disputou agora. Aqui em Alagoas, a gente pode disputar,
mas a correlação de força é desigual. Falava com você no começo de uma pessoa histórica que foi de PT, professor doutor, uma pessoa que tem uma caminhada bonita, foi candidata a governador, teve 17 mil votos. Metade, inclusive, do candidato do PT, o Ronaldo Medeiros, teve 34 mil. Né? O candidato a senador, outra figura também, que a gente tem um grande respeito, que é o Mário Agra, 12 mil votos. Então, a sociedade também percebeu o processo do voto útil, a polarização que teve no governo do Estado a nível do Senado e também a nível federal, de você votar em candidaturas que tivessem... E o voto da estrutura também não foi fundamental? Essa eleição, como você falou, com orçamento secreto, deputados de mandato com muita estrutura, com muito recurso financeiro, isso também não interferiu no processo? Sem dúvida nenhuma. Disse a você agora na entrevista, dos 9 parlamentares, o único que não recebeu orçamento secreto foi eu, Mozinho. Chamar discussão... Por uma questão interna de concepção, o menor recurso passado para uma pessoa que menos recebeu foi 56 milhões. Isso desestabiliza a democracia. Chamar a discussão o cientista político Leonardo Rodrigues. Mais uma vez, agradecer a sua participação, Leonardo. Obrigado. Paulão, primeiramente quero te parabenizar pela vitória, mais uma vitória, né, como deputado federal. Paulão, é o seguinte, após as eleições presidenciais, no segundo turno, parte do eleitorado do Bolsonaro não aceitou o resultado das urnas. Né? O Bolsonaro já vinha sinalizando que não ia aceitar o resultado, apesar de falar que iria aceitar um pouco tempo antes, mas o Bolsonaro é aquela coisa, né? Ele fala uma coisa hoje e amanhã ele muda de opinião. Né? Então, parte desses movimentos são incitados pelo próprio Bolsonaro. Né? Hoje, essas pessoas estão nas ruas, estavam bloqueando rodovias, causando maior tumulto, né? São atos antidemocráticos, ilegais, incitando a volta da ditadura militar. Você não acha que há uma certa leniência de parte das elites políticas e de setores institucionais que deveriam combater esses atos antidemocráticos e simplesmente estão calados ou fingindo que nada está acontecendo? Primeiro, cumprimentar Leonardo e parabenizar o canal trazendo, repito, renovando, né, você com esse conteúdo. Sem dúvida, Leonardo, as autoridades presentes no Brasil e em Alagoas teriam que ter posicionamento. O órgão que controla as polícias no Brasil é o Ministério Público, seja no plano federal ou estadual. Então, o Ministério Público criou um GT. No Brasil tem uma máxima, quando você cria um grupo de trabalho, porque você não quer solução a curto prazo. Até hoje não houve resultado desse GT, em relação à questão, principalmente, em frente ao quartel. Eu fiz o uso da palavra e, na realidade, foi eu fiz uma comparação, uma rotulação com algumas pessoas, mas meu foco foram os militares da ativa e da reserva que estavam em frente ao quartel, estão em frente ao quartel. Não foi a corporação em si? Não, a comparação. Eles pegaram a fala, logicamente, e disseminaram como se eu estivesse falando de uma forma generalizada, que isso é mentira. E como também eu não fiz generalizada para quem vota no Bolsonaro. Eu posso discordar, mas entendo. Eu luto pela democracia, porque o segredo da democracia não é conviver com os iguais, é conviver com os diferentes. Mas ali em frente aos quartéis, não só em Alagoas, você tem criminosos fazendo esse processo. Porque você não está respeitando a democracia. A Constituição é clara, você não pode levantar uma bandeira como intervenção. A intervenção militar contraria frontalmente o Estado Democrático de Direito. Você tem um churrasqueiro empregado fazendo churrasco para uma elite. Agora, quem são esses caminhoneiros? Não são caminhoneiros autônomos. Quem financia isso? O caminhoneiro autônomo, se ele não trabalhar, não tem dinheiro em casa, não tem comida em casa. Na realidade, você tem financiamento de alguns golpistas. O velho da Havan faz parte desse jogo. Paulo Lema, que é um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, né? E aqui em Alagoas, quem financia? Aqui você tem empresário do setor imobiliário que no primeiro turno fizeram isso. E, inclusive, tem um áudio dele que eu fiz o contraponto. Márcio Raposo, né? Uma figura que tem uma raiva do PT, porque foi preso pela Polícia Federal por sonegação de imposto. Qual a autoridade moral
essa figura pode discutir democracia e o mundo sem corrupção. Ele financia, Paulão, os atos antidemocráticos aqui em Não, Maceió? veja bem, agora não sei. No primeiro turno, sim. Inclusive tem áudio dele falando sobre Vazou isso. áudio. Ele vazando. A gente vê, Paulão, o poder econômico financiando esses tipos de atos. Por exemplo, na última sexta-feira, nessa semana, no aeroporto de Viracópolis, né, vários tratores colocando entulhos, ou seja, existe algo orquestrado, né? Existe uma grande organização por trás de tudo isso. Seria algo nacional, na sua visão? É local? Como é que está? Não, isso é nacional, como foi dito, nacional. E eu avalio que o campo que foi vitorioso não pode subestimar. A gente tem que ter muita prudência, mas firmeza. Há uma discussão em Brasília que, faltando alguns dias para a posse do Lula, dia 1º, o pessoal vai invadir o Palácio do Planalto para que aquela rampa, o Lula não possa fazer a descida, subir, descer. Aí eu faço aqui a parábola do casamento. O casamento é um contrato social de um direito civil. O que oficializa o casamento é o cartório. A igreja, não importa a religião, a festa é complemento. Então, quem é que dá posse ao Lula? O Congresso Nacional. Na hora que der posse, está resolvido. No Congresso não vai ter problema. Aí, nesse processo, como o Bolsonaro ainda tem controle das autoridades de segurança, pode ser que tenha uma leniência e ele deixe o pessoal ocupar. E a gente tem que ter muita prudência para não ter conflito. A nossa turma não anda armada e o pessoal anda armado, inclusive, com uma parcela significativa dos órgãos de segurança, que a maioria foram bolsonaristas, e dando um tratamento diferenciado para essas pessoas. E o fato, mozinho, que eu fiquei assim decepcionado, que eu ajudei a construir esse processo, foram integrantes e principalmente o superintendente nacional da PRF. A PRF era a polícia que menos recebia, em comparação com a Polícia Federal. E foi nos governos do Fernando Henrique Cardoso e de Lula que fizeram o plano de carreira, deu estabilidade. Passou para outro patamar. Outro patamar equipou. Aí, de repente, a gente vê a Polícia Federal naquele ato que ocorreu. A rodoviária e federal. a rodoviária PRF, com o caso daquele jovem, daquele senhor lá em Aracaju, que ele morreu daquele Genivaldo. jeito. Né? Uma tortura. E o atual superintendente da PRF, comportamento totalmente fascista. Inclusive está respondendo ao processo que irá chegar... É aquela coisa absurda no dia da eleição, tentando impedir que eleitores do Nordeste pudessem votar. Isso Inclusive, é um absurdo. eu acho que assassinaram um pobre preto dentro de uma câmara de gás, né? Ali naquela viatura deles, né? Que transformaram numa câmara de gás e depois tentaram assassinar a democracia no segundo turno. E eu avalio o seguinte, que aquela ação da interferência de integrantes da PRF, comandada pelo superintendente nacional, o Lula teve menos votos. Porque um dos fatos que tem, Leonardo, você que é um cientista da política, houve uma abstenção alta, tanto no primeiro como no segundo turno. E eu acho que um dos motivos, não foi o único, foi o medo. Uma parte da população teve medo de sair de casa. E outra, principalmente, adesivar o seu candidato, entendeu? Você falou de Congresso, que provavelmente não terá nenhum tipo de problema. Como tem visto a aproximação do Lula com Arthur Lira? É possível confiar no presidente da Câmara? Veja bem, o Lula fez uma reunião com a bancada e disse que foi muito criticado porque fez visita ao Arthur Lira, né? E ele teve uma fala que eu tenho concordância, que ele disse: eu visitei os poderes. Eu visitei o Senado, visitei a Câmara e visitei o Supremo Tribunal Federal. Quem elegeu Arthur Lira foram os congressistas, os deputados estaduais e os senadores que elegeram o Rodrigo Pacheco. Na última eleição, Cícero, o PT teve uma candidatura do Aleia Rossi do MDB, que é uma figura também que não diferencia muito do perfil do Arthur. Eu votei com partido, mas a gente teve vários companheiros do PT que, mesmo tendo uma orientação para votar, votaram no Arthur. O que é que eu percebo hoje aqui? E falava aqui antes da entrevista. Você já tem decisão de partidos que já declararam oficialmente que irão votar no Arthur. Exemplo, a federação nossa, formada pelo PCdoB, PV e PT, o PV vai votar no Arthur. Já deu declaração pública. PDT. O PDT também. E os outros partidos. Se esses partidos com perfil de centro-esquerda já sinaliza que irão votar, isso já é um caminho. Ele tem uma correlação de força muito forte. A discussão hoje é o bloco.
Porque o segredo é você fazer o bloco. Qual o quantitativo de partidos para o bloco? Porque qual é a consequência disso? Você escolhe as comissões estratégicas daquela casa. Exemplo, CCJ, que é a comissão que passa todos os processos para você analisar. CMO, mista de orçamento, educação, saúde. Então, se você erra na Mas forma... é possível o Lula confiar no Arthur Lira? Confiar é uma palavra muito forte. O Arthur é pragmático, né? Agora, ele está com o controle do Congresso, depois dessa questão do orçamento secreto, a pergunta que não quer calar. Essa moçada que recebeu o orçamento secreto e foram reeleitos, será que eles vão querer deixar de receber? Eles tiveram acesso ao mel na boquinha. Vai deixar de tomar o mel? E bem docinho, né? Docinho, pesado demais. Então, o grande entrave que vai ter, na minha visão, é o orçamento secreto. 20 bi. E para fazer isso, você desmontou várias políticas públicas. Você não tem, hoje, operação carro-pipa. Isso é criminoso. É verdade, vamos falar sobre isso daqui a Não pouquinho. tem a Paulo. farmácia popular. A sua mãe, pai, um tio idoso. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte, eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o cientista político Leonardo Rodrigues e o nosso entrevistado do dia, o deputado federal Paulão, que mais uma vez a gente agradece a participação aqui no programa Ponte, Paulão, criando essas pontes, né, de comunicação para falar com a sociedade, que é muito importante, João Mozinho. Paulo, no final do primeiro bloco você tratou da questão da suspensão da questão dos carros-pipas no Nordeste. Em Alagoas, cerca de 150 mil habitantes são prejudicados diretamente devido a essa falta de assistência. Como você vê essa questão? Seria um rancor, um ranço da derrota do presidente Bolsonaro devido à esmagadora votação no Nordeste? Eu fiz o uso na tribuna sobre essa temática, uma atitude criminosa. Aí pode ser um ranço, porque ele perdeu no Nordeste mais uma vez, vingativo, e, ao mesmo tempo, você tirar um programa, pessoal, basilar, a gente está discutindo aqui, água que é vida. Outro programa também que ele cortou foi a farmácia popular. A farmácia popular é um programa que o Lula criou para as pessoas pobres que não têm direito a ter acesso a medicamentos, principalmente depois de 50 anos, alguns como diabetes, cardiopatia, enfim. Essas pessoas hoje não têm medicamento. Então, no fundo, se não tem, poderão morrer, né? Você cortou a merenda, né? Você tirou o custeio das universidades federais e institutos federais. Estou levantando assim alguns programas básicos. Aí eu vejo que vai ter um desafio primeiro. Como eu falava, o orçamento, 20 bilhões na mão do relator de forma monocrática. E aí ele articula com o presidente da Câmara, que na prática manda, junto com o Ciro Nogueira. Só para você ter ideia, Cícero, o plano de investimento aqui em Alagoas, quando o Paulo Dantas assumiu até o final do ano, foi 500 milhões para Alagoas. O Arthur Lira colocou 636 milhões, mais do que o próprio governo do Estado. Mas tinha ajudado na prática, Paulo, a população alagoana? Veja bem, isso tem que ser avaliado. Quando você pega as emendas dos parlamentares, a maioria está indo para custeio na saúde.
que você tem que fazer depois E um processo de aliados, prefeituras aliadas. aliados. E a outra questão, que é motivo não de você, foi a denúncia que já está em fase investigativa, né? Ou seja, já foi aberto pelo Ministério Público, que é a donação, que é a questão da Codevasf. A Codevasf, que é controlada aqui por ele, e tem na sua titularidade o ex-prefeito de Teotônio Vilela e primo dele, que é o Joãozinho Pereira. Então, hoje há denúncias muito fortes, principalmente a Codevasf, a nível do Maranhão. É preciso investigar esse processo, como é que anda esse recurso, entendeu? Na realidade, desestabilizou. Então, ele irrigou essa estrutura do município, chegou o dinheiro, e aí você contratou os cabos eleitorais, ficaram firmados. Eu fiz um levantamento até esse final de semana, fazendo um processo, 102 municípios. O deputado Arthur Lira foi o mais votado em 46 municípios. Quase na metade do 46. estado. O segundo deputado foi 13, que foi o deputado do governo do estado, Ginaldo Bulhões. Veja como é desequilíbrio do A processo. força do poder econômico, né? A mesma gente do mesmo partido dele, do Partido Progressista do PP. Com o mesmo fundo partidário, inclusive. O mesmo fundo eu não sei, porque o fundo, como ele é uma pessoa que tem um destaque no PP, de repente teve um fundo maior, né? Para você ter ideia, o Daniel Barbosa foi eleito agora do Partido Progressista dele, só foi votado em uma cidade, Arapiraca. Eu estou falando mais, não é que foi votado, o mais votado. O Arthur foi em 46 cidades mais votado. Isso aí não tenho dúvida que foi o fundo secreto que ele irrigou as prefeituras. Leonardo. Paulão, ainda na eleição, voltando a falar aqui do Executivo, e vou partir para as emendas do relator, a gente tem conversado muito sobre isso aqui. Em 2018, Bolsonaro, ele falou que não ia governar com o Congresso, né? Comprou briga com o Congresso, na pandemia comprou briga com o governador, até que, enfim, ele cedeu o Congresso, porque começaram a vir muitos pedidos de impeachment, né? Tem uma pilha de pedidos de impeachment na mesa do presidente da Câmara. Então, o Bolsonaro cede aos partidos de centro-direita, né? O famoso centrão. Com isso, você começa a ter processos não muito legais, né? do ponto de vista orçamentário, como o orçamento secreto, por exemplo. Né? Como o PT pretende lidar com isso na Câmara dos Deputados? E você não acredita que a manutenção do orçamento secreto possa prejudicar o PT, por exemplo, se começarem a surgir esquemas de corrupção, isso não possa cair no colo do PT de alguma maneira? Veja bem, primeiro em relação ao processo da correlação de força naquela casa, nas duas casas, no Congresso Nacional, no caso do Senado, a gente está com uma correlação de força desigual. Essa visão de conservadora, né, da direita clássica, pró-fascista, ela aumentou. Só né? o PL elegeu 14 senadores. Né? Então, Senado. Você tem no Senado uma pessoa mais equilibrada. Ele foi deputado federal conosco, advogado de carreira, é um cara que transita bem e votou no Lula. E a gente percebe que ele está tendo um respeito ao Estado Democrático de Direito, até pela formação, foi da OAB e tal, tem tudo muito equilíbrio. No caso nosso, no Congresso, quando você junta os partidos de centro-esquerda, dá em torno de 160. Na Câmara. Na Câmara. A maioria simples é 257. Absoluta 308, o total 513. Então a gente tem uma correlação de força desfavorável. E citava aqui que um partido da federação já disse que vota no Arthur, que é o PV, e o PDT está caminhando também. Eu não estou percebendo movimentos de candidatura. O Lula fez um pedido que não lançasse candidatura nem na Câmara, nem no Senado. E tem razão, que é aquela última candidatura que a gente lançou do companheiro Arlindo, do PT de São Paulo, deu o Eduardo Cunha, e depois você viu a consequência. Então, por quê? Porque quem define o processo de impedimento é o presidente da Câmara. Depois que vai para o Senado, inicia na Câmara. E ele tem vários pedidos, e não prosseguiu nenhum. Né? Então, é muito poder na mão do presidente. Então, a questão de caminhar, que poderá ter uma candidatura, a gente vai sentir até lá. Até o último dia vai ser surpresa. Agora, o orçamento, você deixar 20 bilhões de forma discricionária, claro que atrapalha, Leonardo,
o processo, porque foi dinheiro cortado de várias políticas públicas. É maior do que o orçamento. Maior orçamento. O problema do orçamento não é o que o mercado define. O mercado levanta, não, furou o teto. Furou o teto durante o governo Bolsonaro e o mercado calado. O problema do Brasil não é a dívida externa. A dívida externa o Lula pagou. O problema nosso é a dívida interna. Então, se ele tiver concessão do Congresso, principalmente da Câmara, ele vai lançar dinheiro. O que pode ocorrer é ter inflação e taxa de juros alta. Qual o tamanho do recurso que ele vai querer? Então, fala-se que é em torno de 200 bilhões. E os economistas clássicos da direita, não, é porque tem que ter cuidado, o rombo do Bolsonaro foi 400 bilhões, 600, por que ficaram calados esse tempo todo? O problema do Brasil é uma agenda social, então o Lula toca na ferida que não vai aceitar que 33 milhões de brasileiros estão passando fome hoje. Foi o que o Bolsonaro criou e o Lula já tem tirado essas pessoas da fome. Qual o impacto sobre isso? Em torno de 40 bi? A outra questão que ele definiu é que você tem que dar recursos para não só pagar o salário mínimo, a inflação, mas ganho real. À medida que você provoca e dá o ganho real, você aumenta o poder de compra. Isso tem impacto na questão previdenciária, que o aposentado vai ganhar um pouquinho a mais. E é ele o maior consumidor. Aí você, como diz a economia, gira o círculo virtuoso da economia. Então, a meta do Lula é, em tese, esses dois projetos, mas você tem que recuperar todos os questionamentos que foi dito pelo Mozinho. Como é que você vai recuperar o recurso orçamentário e financeiro para o carro-pipa, farmácia popular, merenda, que está paralisada? Então, isso vai ter outro processo. Então, existe uma briga que não quer dar os 200 bi, que seria um cheque em branco. E a discussão de fundo é o seguinte, é PEC ou é medida provisória junto ao Tribunal de Contas da União? Os economistas, não só do PT, mas a maioria, defende PEC. Por quê? Porque você dá perenidade, você dá estabilidade para o governo governar durante 4 anos através de uma medida, uma emenda constitucional. Quando você faz medida provisória, todo ano você tem que renovar. E tem que pedir autorização do Tribunal de Contas da União? Não. O Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas do Brasil, são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Ele não é poder, ele é órgão auxiliar. Então, essa tese, ela está tendo um problema, vocês perceberam aqui em Alagoas. O Renan Calheiros, o senador Renan, é contra a PEC. Ele é favorável a esse processo de ser todo mês você bater na porta. Aí que a gente vai ficar refém. Qual é a minha percepção? A gente não pode levar a briga de Alagoas para o Brasil. Com todo respeito. A gente tem aliança com os Calheiros, votamos no Paulo Dantas, etc. Tal, mas as pessoas mais estudiosas entendem que, nesse momento complexo, o ideal seria a PEC. O problema, qual o tamanho dessa PEC? E a outra coisa foi que o Leonardo levantou. O orçamento secreto acaba, eles vão resistir até o final. Porque o poder do Arthur Lira, que se tornou um imperador, o primeiro-ministro, que na prática quem governa é ele, o Bolsonaro está em casa, ninguém sabe o que ele está fazendo, e o Brasil continua caminhando, porque o Arthur Lira governa junto com o Paulo Guedes. Ele não tem interesse de tirar o orçamento secreto, porque na hora que tirar ele diminui o poder. Essa vai ser a grande guerra. João. Paulo, nos próximos 4 anos, existe uma agenda para discutir reforma da Previdência, uma reforma política, uma reforma tributária? Existe essa agenda para os próximos 4 anos para o Brasil? Eu espero, João. Inclusive, eu faço esse debate durante o período eleitoral e agora o Brasil tem uma mazela que só existe aqui, não é? O modelo tributário no Brasil. Que o fator gerador do tributo no Brasil é o consumo. Então, quanto mais pobre, mais paga. Então, quem é que paga tributos no Brasil mais alto? O pobre, a classe trabalhadora e, em terceiro, a classe média. Às vezes a classe média fica dizendo que ela não é. É o pobre, a classe trabalhadora e a classe média. Quem não paga imposto? A elite. Diferente do mundo. Você tem 40 pessoas no Brasil. Se você cobrar 3% de tributos, que não é nada, você arrecada 80 bilhões.
Mas essa elite brasileira, ela é tão nociva, ela é tão egoísta, que ela nababesca em tudo consumo, que é o principal viés do capitalismo, enquanto tem 33 milhões de pessoas passando fome. A taxação dessas grandes fortunas seria a solução para Pra mim, diminuir os seria, problemas sociais? Primeiro, você diminuiria esse fosso da desigualdade social, né? Já ajudava. E esse dinheiro vai para onde? Vai para as políticas públicas. Claro que tem um debate do ponto de vista da economia e da política, né? Porque quem tem uma visão social quer um Estado forte, provedor, fazendo políticas públicas. Quem defende uma visão de ultradireita, caminhando para o fascismo, ele não quer Estado. Ele só quer segurança, mas não precisa de universidade, saúde, nada, tudo é privado. Essa é a grande tese da economia que diferencia. Então, no caso, a reforma tributária, para mim, é a principal. A pergunta, teremos correlação de força? O Lula vai priorizar? Eu vou defender essa tese. Você tem no Brasil aqui uma figura que mora em Genebra, ele não mora aqui, chamado Paulo Lema, que é o dono da Ambev, americana, etc. Tal. Mozinho, você sabe quanto é que ele ganha por minuto? R$500 mil por minuto. Isso é uma excrescência na democracia. O mundo também não está diferente. 10 pessoas têm dinheiro para controlar 3 bilhões de pessoas. O grande problema do mundo é a desigualdade. Não falta comida no mundo. Você tem um grupo, uma elite pequena, que esses mandam, eles ficam passeando, passei para ir à Lua. Enquanto isso, a pessoa está passando fome. Né? O Elon Musk agora comprou o Twitter e está botando todo mundo para fora. É outra figura com a visão fascista, querendo controlar os meios de comunicação. Né? E agora você pagando, que antes era gratuito. Então, essas figuras eles não têm sensibilidade, compromisso nenhum. É um debate a nível nacional e um debate também a nível internacional. Que a ONU teria que fazer esse debate e ela está muito acanhada sobre a situação. O grande problema chama desigualdade social. Você não pode ter uma elite comendo do bom e do melhor, arrotando, inclusive, comida, tem demais de 33 milhões passando fome. Voltando à política local, Paulão, tivemos uma eleição bastante acirrada aqui, né, para o governo do Estado. Qual a sua expectativa em relação ao governo Paulo Dantas? Espero que ele continue fazendo um processo de aval. Ele teve um apoio de duas figuras importantes, o próprio governador Renan e do presidente Lula, né? Durante a campanha, foi uma campanha de muito baixo nível, Cícero. Eu fiquei, mesmo com a caminhada que eu tenho, que eu fiquei muito preocupado, assim, inclusive um pouco decepcionado, ataques, né, no processo. De cunho pessoal? De cunho e tal. Ele responde ao processo, não do caráter pessoal, isso de qualquer forma, quando o Lula ganha, ele ganha isso, eu acho que atenua um pouco, mas ele tem alguns desafios que devem ser feitos no sentido de manter políticas. Primeiro, o programa do combate à fome que ele criou, né? Então, quando ele estabelece o processo aqui de fazer um programa desse, para atenuar também com o governo federal, é fundamental. A importância do programa das creches. Você não sabe o bem que faz para as mulheres. A mulher sai de casa, às vezes a mulher solo, não tem ninguém para cuidar das crianças. Um filho de 5 anos. Fundamental a creche. Um menino de 5 anos cuidando de 1 ano. Então, a creche dá oportunidade, né, de qualidade, alimentação, sociabilidade. Esse programa é fundamental. Ele tem que ter um olhar especial sobre a educação. Afinal de contas, mesmo com o avanço do Renan Filho, Alagoas continua o pior índice da educação do Brasil. Alagoas tem que beber na fonte do Piauí, tem que beber na fonte do Ceará. A gente tem o pior índice da educação no Brasil, né? A cobertura da saúde em Maceió é a pior do Brasil. Isso tem que ter a ver com o prefeito atual, que não tem responsabilidade em modificar esses índices. E aí tem que ter muita prudência sobre isso. Ontem mesmo eu recebi um telefonema da presidente do Sintel, Consuelo. Foi apresentado um projeto de reforma do AL Previdência, polêmico, onde coloca todas as escolas, elas ficam, o seu patrimônio para o AL Previdência, e o AL Previdência depois vai cobrar
mensalidade nas escolas, o próprio Estado cobrando. Como é que é isso? Como é que está essa questão da Previdência? Eu não estou entrando ainda sobre o projeto, se ele é bom ou ruim. O que eu discordo é o método. Como é que você coloca um projeto desse na Assembleia e não é discutido? Eu sou base do governo, mas tenho autonomia de fazer crítica quando é necessário. Eu acho que um projeto desse teria que ter audiência pública, ouvindo o sindicato, ouvindo o Ministério Público, ouvindo outras entidades, enfim, para você analisar com calma se esse é o caminho. Foi votado de afogadilho no primeiro turno, né? Fazendo assim. A primeira votação. Né? Primeira votação. Isso é uma característica de todos os governos, Cícero, esquerda e direita. Quando chega no mês de dezembro, antes do recesso, você coloca a fazer pacotaço sobre isso. Eu acho que você pode até fazer lei delegada para criar nova secretaria, adaptar o desenho, etc. Apesar de não ser um instrumento tão bom, né? Por isso que o nome está dizendo lei delegada. Mas se você fizer lei ordinária, tem pedágio, cobrança. Mas a expectativa, enfim, do governo Paulo Dantas é uma boa expectativa. Uma boa expectativa. Agora, o Estado de Alagoas vive uma dificuldade muito grande. Não crie muita expectativa sobre isso. Então, ele vai fazer o dever de casa, pagar em dia. Espero que esses programas sociais sejam mantidos e que ele tenha um foco, principalmente, pessoal, na educação. Fundamental. Vamos ter como referência o Ceará. Deputado Paulão, há pelo menos 20 anos, você é o grande expoente da esquerda aqui no estado de Alagoas e em Maceió também. Já podemos pensar em 2024, a federação, num arranjo aí, numa disputa pela prefeitura de Maceió. Como é que você vê essa perspectiva 2024? Eu falei com esse jovem que está aqui ao seu lado, Cícero Filho, né? Foi candidato, Ricardo Barbosa também. Eu fui candidato no ano 2000, né? Heloísa foi em 96, foi para o segundo turno com Cátia Borne, né? Foi a primeira vez que duas mulheres chegaram e a diferença foi de 1%. No ano 2000 eu tive 50 mil votos em Maceió, o Regis Cavalcante foi para o segundo turno com 60 mil, porque teve o apoio do MDB, Renan Calheiros e do Geraldo Sampaio Vivo. Em 2004 eu estava em primeiro lugar nas pesquisas. Cátia Borne não era mais candidata, mas foi um arranjo da candidatura do Haddad e o PSB, que aqui em Alagoas era Cátia, condicionou que algumas capitais teriam que apoiar a candidatura e retirar. E aí foi quando eu recebi o recado do meu presidente na época, Zé Genuíno, que se eu fosse candidato não teria apoio do financeiro, do partido, etc. E a gente terminou retirando. Eu faço uma autocrítica, eu cometi um erro. Eu acho que naquele momento havia chance, o Lula já estava eleito. Por quê? Porque em Fortaleza... Você deveria ter mantido a minha candidatura. A Luziana Lins, idêntico a mim, manteve a candidatura, foi quando esse segundo turno chegou. Então foi uma chance. Fui candidato em 2016, num processo da saída do presidente do partido, o Isaac, grande companheiro que E no momento político em cima da hora, o PT e tal, mesmo assim em cima da hora, né? Tivemos uma votação muito pequena. Agora a gente cresceu. A gente saiu de 17, quase 18 para 29. Foi o quarto mais votado. O primeiro mais votado foi o deputado Alfredo Mendonça, o segundo o irmão do JHC, o terceiro o delegado Fábio, eu fui o quarto. E o MDB, que é o deputado Rafael Brito, teve metade dos votos meu, 15 mil votos. Aí a gente já verifica algumas especulações, que poderia ser o Rafael Brito, o Alexandre Aires do MDB, que tiveram uma votação inexpressiva em Maceió. Eu acho que ainda está cedo de lançar a candidatura. E eu defendo a tese, sim, primeiro a federação, mas é importante dialogar com o MDB para que tenha uma reciprocidade. Você defende que a federação tem candidato? Sempre apoiou o MDB na cabeça. Quem sabe que agora é o momento do MDB apoiar o PT para ter candidato a prefeito. Estamos chegando o nosso horário, Paulo. Eu quero aqui agradecer ao cientista político Leonardo Rodrigues. Mais uma vez, obrigado, Leonardo, pela participação. Colega João Mozinho, Paulão, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Papo bom, mas infelizmente ainda temos horário. E esperamos que em outras oportunidades a gente possa estar debatendo. Paulão, aqui mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Até a próxima. Até o próximo sábado.